Hoje você quer saber como é que Deus consegue administrar o mundo inteiro sem deixar que ele venha acontecer nenhum desarranjo. É isso mesmo. Deus faz coisas que deixam o humano intrigado. Deixa elas loucas. Deixa as criaturas humanas loucas. É por isso que existe o ateísmo hoje, porque a pessoa se enlouquece de tanto pensar no que praticamente é impossível. E aí termina lesionando a célula que faz pensar e definir o que é possível e como é possível. Ou seja, de acreditar no que é possível fazer. Aí eles se tornam ateus, passam a achar impossível. Eles nem conseguem entender que toda a matéria-prima que o homem precisa na Terra, nenhum humano pode fazer. Ou seja, eles passam já até nem acreditar que existe o criador daquela matéria-prima. Porque foi lesionado parte do cérebro. Ficou louco. Mas isso não é impossível de se definir. As Sagradas Escrituras diz, quando Jesus esteve aqui, ele falou que era o próprio Deus. Diz para Filipe, quando perguntou, Senhor, mostra-nos o Pai o que nos basta. Jesus disse, estou convosco. E não me conhece. Jesus estava falando que era o próprio Deus. Mas Jesus falava também que era o Filho de Deus. Podemos até dizer que Jesus era considerava como Filho de Deus, porque era simplesmente uma ideia de ter fisicamente aqui com os homens para sentir as dores, as dificuldades e o grau de rejeição que o humano sente por acreditar em algo divino, em algo espiritual e na divindade ou em Deus. Podemos ser que até a ideia de ser filho foi essa ideia. Aí alguém que procura as Sagradas Escrituras para querer se defender das próprias Escrituras, trazendo perguntas que parecem não terem respostas. Mas, fazendo a seguinte pergunta, vamos para uma delas. Se Jesus era Deus, era o Pai, como que o mundo, o universo, não desarranjou, não desandou, quando ele veio para a Terra e ficou por 33 anos como homem, comendo feijão e arroz, e sentindo dor e tristezas, e até chorando como o homem comum. Pois é, não é nada impossível. Porque a organização de Deus é muito mais elevada, a administração, a organização de Deus é muito mais elevada, mais alta, mais reta, mais certeiras. Tem 100% de grau de acerto do que a dos homens milhões de vezes. Pois é. Quando um sujeito abre uma empresa e aquela empresa cresce e ele coloca muitos empregados, tendendo o menor escravo até o gerente principal, isso formando uma diretoria, sendo só ele o maior de todos, o próprio dono. Aquele dono pode viajar e ficar por vários anos fora daquele país, e aquela empresa, através daquela diretoria que ele pôs lá, junto com seus funcionários de alto grau de responsabilidade e honestidade,
eles administram ela sem dar um erro. E todos os dias o dinheiro cai na sua conta e o acerto administrativo continua 100%. O seu patrão fica só de lá ligando e dando ordem à distância, dizendo faz isso, faz aquilo, e eles também ligam. Patrão, precisamos de fazer isso deu um problema aqui, nós estamos precisando de organizar isso aqui. Muitas vezes até um dos funcionários que deu um problema de saúde, e eles dizem, deu um problema aqui, fulano precisa fazer um tratamento. Então o patrão vai lá e dá ordem de como e quando, e inclusive até qual hospital deva ir. E de lá mesmo ele dá as ordens e acontece a administração à distância. Pois é. Jesus Cristo, quando esteve aqui na Terra, com Deus não é diferente. É do mesmo jeito. A diferença é que os adeptos de Deus são muito mais poderosos do que os dos humanos. No poder, eles só perdem para o próprio Deus. Mas todos eles são mais poderosos do que a criatura humana. Com Deus não é diferente. Se ele estava aqui como um humano durante 33 anos e não desandou, não desarranjou nada, é porque ele estava com sua diretoria, a sua hierarquia montada. E os adeptos de Deus são muito mais responsáveis, são 100% responsáveis, honestos e direitos. O único que tinha desordeiro lá foi o Lucifer, que foi dispensado porque cometeu uma desordem, e os seus seguidores que incentivaram a rebelião. Foi o único, e esse foi varrido de lá. Não pode fazer mais nada e nem meter a sua colher enferrujada lá. É assim que Deus administra o mundo inteiro. Dando mais detalhes. Como é que Jesus estava aqui, na terra como humano, comendo arroz e feijão, e alguém pedia poder para Deus, e as coisas aconteciam? Olha, Jesus Cristo todo dia orava a noite inteira, quase poucas vezes se vê falar em Jesus à noite que não estivesse dormindo, ou que não estivesse orando. Achou uma vez que ele estava dormindo, e outra vez que ele estava andando no mar, e viram essas duas vezes. Então, Jesus todo dia ia orar. Isso eu posso afirmar, como ninguém pode provar o contrário. Posso dizer que ele estava toda noite administrando daqui da terra o que tinha que fazer no dia seguinte, dando ordem para os seus subordinados, ou seja, ligando para eles e dizendo, o que tem que fazer amanhã é isso, isso mais aquilo, e ouvindo todos os relatórios que os seus subordinados passavam para ele, e ele passando as ordens como tinha que fazer o dia seguinte. Eu posso afirmar isso, porque até agora não tem ninguém que possa provar o contrário. Então, como é que Deus, outro detalhe interessante, como é que Jesus está aqui comendo arroz e feijão aqui na terra, e as pessoas pediam poder para curar em outro lugar, em outro país, em outro lugar do mundo, pediam poder para curar alguém e ele fornecia? Pois é, no dia de hoje nós estamos em 2020, início de fevereiro de 2020, já tem programa de computador que estão instalados no banco. Você quer saber o que tem na sua conta, quanto, tirar um extrato virtual em voz, você aciona o aplicativo pede seu nome completo e o número da sua conta. Quando você cita, o aplicativo fala como pessoa, conta tal, tem tantos mil e mais tantos centavos e mais isso e mais aquilo. Pois é. Na área de Deus também é dessa mesma forma. Digamos que o computador de Deus, que tem um sensor
que ler a sua voz. Você está aqui na terra e grita: Deus, quero poder para curar doença tal. Então aquele sensor entende a sua voz, que você gritou essa seguinte palavra. Então ele alimenta e direciona para você a energia que fornece aquele poder para curar aquela coisa. Porque se os homens têm esse tipo de programa, que eu consigo conversar com a pessoa daqui a 700 mil quilômetros, em caso de segundo ele responde, de velocidade, 700 mil quilômetros por segundo de velocidade. Você já pensou a tecnologia de Deus? Pois é. E essa sabedoria do homem simplesmente é uma célula das células da sabedoria de Deus. Então, ficou claro? Ficou bem definido? Pois é. Se alguém vier com esse tipo de pergunta, você responderá isso que citei antes. Eu não responderei o que o irmão Moisés respondeu, porque o irmão Moisés se viu encurralado com certas perguntas. O que ele respondeu, o que Deus não revelou, não ficou para nós saber. Mas eu estou falando o que Deus revelou, porque Deus não deixou de ser Deus e nem passou a ser besta a partir do dia que os mandamentos da Bíblia Sagrada foram lacrados para não aumentar mais. Deus não deixou de ser Deus e poderoso, sábio, e nem passou a ser besta. Tá bom? Deus continua revelando sabedoria de como explicar as coisas para quem quer aprender. Tá bom? Entendeu? De verdade? Se alguém vier dizer para mim, mas você prova que isso é certeza, eu direi o seguinte: eu não tenho que provar nada. Se você não acredita, que prove que isso é mentira e que a verdade não é essa. Essa é a minha resposta que direi.